Olá, boa tarde. Edição de número 50 do programa Charme e Poder, com a Karen Gaspar e a Andréa Capriotti, que já vai cumprimentar o povo aqui. Tudo bem, realmente, nosso programa de número 50 e, infelizmente, o último programa do ano, né, vereadora Andréa, vereadora Mazé? É uma peninha, boa tarde. E assim, dizer que realmente é um prazer para nós, né? 50 programas, eu acredito que... Mas os nossos telespectadores e telespectadoras não precisam ficar muito tristes, não, tá? Porque nós voltaremos assim que as eleições terminarem, porque este é o nosso último programa por conta da legislação eleitoral. Nós temos ouvido aí todas as mudanças que aconteceram, né? Que a campanha reduziu de tempo, não são mais 90 dias, são 45, que tem pré-campanha, que não vai poder ter placa, tal, mas... O que pode, o que não pode. O que pode, o que não pode, como é que pode também. E para falar sobre isso, para falar sobre essas novas regras da eleição que acontecerá 2 de outubro em todo o país para prefeitos ou prefeitas, vereadoras ou vereadores, Isso. não é? Nós trouxemos aqui a professora de Direito da Faculdade Anhanguera aqui de Osasco, a professora Sandra Molina, que eu já peço que cumprimente as nossas telespectadoras e os nossos telespectadores também. Ok. Boa tarde. É um prazer, né, estar aqui no meio de mulheres tão poderosas, né, e que, inclusive, demonstrando esse cenário de uma maior inclusão e de, vamos dizer assim, de uma maior participação mesmo, né, feminina nesse cenário que nós temos. E é até uma campanha do Tribunal Eleitoral para inserir as mulheres, né? Então, esse ano o Tribunal Eleitoral bateu firme nessa tecla de inserção das mulheres na concorrência das eleições, né, professora? Com certeza. Faz falta, né? Faz falta. Professora, com essa inserção, eu vejo eu tenho certeza que as meninas também vão achar. Será que é devido, vamos dizer, a população acha que as mulheres têm mais o feeling aguçado para estar no meio político? Ela tem um toque mais feminino, mais que traz a população para próximo? Como que a senhora vê isso? Eu acredito que sim. Eu brinco, né, que a gente, desde criança, a gente já aprende dividir brinquedo, acalmar os primos que estão mais nervosos. Ou seja, não sei se é meio preconceituoso isso que eu vou dizer, mas eu acho assim, que a mulher ela tem um jeito especial para lidar com situações mais difíceis. E, num cenário político, ainda mais num cenário de um Brasil como a gente encontra agora, eu acredito que a mulher ela tem mais sensibilidade para certas questões. Pois é, o que é uma qualidade para muitos pode ser visto como um defeito, porque não vamos nos esquecer da campanha machista ou uma fobia contra a presidenta Dilma, que aconteceu principalmente no segundo semestre do ano passado, Sim. tá? Que imposes em inclusive atacar politicamente é uma coisa. Agora atacar moralmente é outra coisa. E a figura feminina, e a figura feminina. Que, na verdade, infelizmente, nós temos as cotas eleitorais de cada partido político para a concorrência para a gente tentar equilibrar um preconceito e uma desvantagem que a mulher sempre sofreu na política, né? Então, essa cota nada mais é do que isso, né? Tentar equiparar o tempo perdido onde a mulher sofreu esse preconceito e foi deixada de lado. E não posso deixar de falar que, infelizmente, né, a doutora também acho que deve ter presenciado com tantas coisas que tem passado, esse presidente interino, a falta, desculpa, de elegância dele, de não colocar nenhuma mulher, nenhuma, em momento algum. Falar somente que a secretária dele poderia... Então, ou seja... nesse caso não é bem falta de elegância, embora ele também possa... O problema é a questão, como é que ele vê o mundo. Ele vê o mundo com as mulheres atrás, com as mulheres fechadas. Eu acho, então, ele deve... Bela recatada e do lar. Sabe o que eu pensei? Mas como ele acho que é da Síria, é isso?
Ele tem uma descendência, se não me engano, libanesa. Libanesa, né? Então, Isso. lá quem Vai ver manda que- são os homens, né? Então, acho que ele se pensou que estivesse Deve ser né, dessa na forma. área dele lá. Isso. Então, Bom, mas vamos lá para as eleições? Vamos. Então vamos. Então, Sandra, vamos começar explicando isso. A gente ouve, a vereadora Karen mencionou, que existe uma cota de mulheres no processo eleitoral. Esta cota é para as candidaturas ou para as eleitas? Porque a diferença não é menor, hein? Quer dizer, como é que é isso de cota? Quantas candidatas? Qual é a proporção para as nossas já afiliadas aos diferentes partidos, aqui nós temos 3, possam se mesmo. candidatar? Ok. Essa questão da representatividade da mulher, ela, na verdade, não começou agora. É um movimento bastante forte no Senado, inclusive tem a procuradoria, né, de certas senadoras que fazem esse movimento. Então, a grande questão é o seguinte: se nós formos verificar a população brasileira, o percentual de mulher ele é bastante grande. Em alguns lugares, acho que na maior parte do Brasil, maior que a dos homens. E por que que essa representação da sociedade ela não ocorre da mesma forma Não no cenário acompanha. político? Então, foi necessário criar instrumentos, mecanismos de você tentar igualar. Então, isso assim, já é um avanço, com certeza, para a democracia, é um avanço para o movimento feminista, mas tem ainda um outro fator que há de se pensar daqui a um tempo, que é o seguinte: essas mulheres que estão, que entraram por cotas, elas representam uma agenda feminista? Ela representa interesses da mulher? Então, esse é um segundo ponto, que é uma discussão também, que não pode ser Mas como deixado assim pensado. entrar por cota? Porque, na verdade, e aí, né, o que a gente entende, pelo menos o que eu entendo, a cota é para concorrer. Concorrer, é isso, Que não para significa concorrer. A mulher ela não consegue entrar pela cota. Sim. Não Bom, é igual à faculdade. Exatamente. Então, tem, assim, há de se comemorar, de uma certa forma, pelo fato de você ver mais candidatas, né, mulheres. Quantos por cento? Por exemplo, tem que ter, no meu partido, eu sou do PT, 50% de todas as instâncias tem que ser ocupado por mulheres. Aí tem uma divisão de geracional, racial, mas 50%. Então, você tem 10, 5 tem que ser mulheres. Isso. De candidatas, quanto é? É 30%? 30%. 30%. Isso, No meu 30%. partido, PTdoB. 30%. Então, hoje, as eleições hoje, elas vão ocorrer com 32 vagas para partidos não filiados. Então, 11, né? Então, 11 mulheres. 11 mulheres, tem que ser 11 mulheres, 30%, 11 mulheres e o restante pode 21 ser, homens. mas tem que ter o limite, tem que ter 11 mulheres. E essas vagas que não forem ocupadas por 11 mulheres não podem ser ocupadas por homens, aí o partido acaba perdendo uma vaga, Tendo né? vaga uma de redução, né? candidata, Isso, de candidata. Bom, pensando nessas questões mais internas do partido, de repente pode ser algo até cruel, não é? Porque se você perde uma vaga, eu não sei como isso é dentro do partido, mas deve ter algum impacto. Agora, para a questão de representatividade, certamente eu, por exemplo, vou ficar mais contente de ver mais mulheres sendo candidatas este ano. Porém, isso não quer dizer que automaticamente mais mulheres serão eleitas. Então, eu não digo pelo PT, né? Porque o PT é um partido maior, o meu partido é um partido considerado pequeno em relação ao PT, até pelo tempo, pela história que tem, como que nasceu tudo. O meu partido, a dificuldade que a gente tem para encontrar mulheres que queiram concorrer às eleições é difícil. Não sei se no partido da Andréa. O meu é o PEN também, coisa. é um partido novo, tem 4 anos, é super novo. E nós temos lá, graças a Deus, Karen, no nosso partido tem a disputa. As mulheres beleza. estão disputando lá, sabe? Que bom. Eu quero. Então vai ser meio... Assim, Conseguiu você preencher conseguiu. pelo menos a cota, A né? cota, Porque a conseguiu. dificuldade dos partidos é conseguir preencher essas cotas, Com né? as mulheres, 30 mulheres, 30% para 30%. concorrer. Então, o que nós temos que deixar claro para quem nos acompanha é que não é o fato de termos 30% de mulheres
que serão 30% de Cadeiras. cadeiras ocupadas por Porque, mulheres. na realidade, né, se eu estiver errada, vão concorrer igualmente com Sim. os homens. Isso. Pois Sem- é, né? É isso a Essa é uma questão. meia-verdade. Porque você não pode tratar igualmente desiguais. Então. Mas esse é um outro problema, né? Eu acho que é uma conquista. Eu me coloquei inicialmente contra as cotas nos partidos de mulheres, tá? Mas eu acho que é uma política positiva, né? Afirmativa, que em algum momento vai ter que acabar, quando nós tivermos as mesmas condições para, Isso. né? Enquanto não conseguir equiparar a desvantagem que houve Tem que historicamente, as cotas elas vão ter que Essa- existir. Sim. É a mesma coisa das Afirmativas. cotas dos negros, negros, então, exatamente. né? Isso. Então, enquanto não conseguir equiparar isso, infelizmente elas têm que existir. Doutora Sandra, por favor, dê um exemplo o que se pode ser considerado nessas eleições o crime eleitoral. Ok. A lei que define o crime eleitoral é uma lei da década de 60, Nossa. que ela foi, o que a gente chama no direito de recepcionada, né? Ela foi reconhecida pela Constituição, e depois disso nós temos a própria lei das eleições. Com essa reforma que teve, com essa nova lei de 2015, alguns artigos foram revogados, mas, por exemplo, no dia das eleições, ligar o alto-falante fazendo carreata ainda continua sendo um crime. Levar a pessoa, transportar para aquelas e dar alimentação, transporte para que elas votem, isso continua sendo um crime, não se alterou. Mas, na verdade, é um crime até difícil de caracterizar, né? Assim, o transporte, né? Então, hoje em dia, a gente faz tanta propaganda, né? De Da carona pega uma solidária, carona é solidária, verdade. tudo. Então, acaba ficando vai até, ficar né? difícil, Eu né? pelo menos, falo para os meus apoiadores, não deem carona para ninguém, pelo amor de Deus, porque a gente nunca sabe, né? Então, fica verdade. complicado É verdade. até caracterizar. A gente é muito engraçado que os institutos do direito eles se esbarram. Né? Por um lado, nós temos uma tentativa de uma consciência mais ecológica, mais ambiental, né? Vamos diminuir o carro, vamos diminuir a poluição. Por outro lado, no dia das eleições, se você der carona para muitas pessoas, isso pode ser configurado um crime eleitoral. É verdade. Então, carro de som, carreata, Alimentação. Boca de urna. boca de Boca de urna. urna. Mas nem aquela que a gente faz, eu sempre fiz minha vida toda, a 100 metros da entrada. Olha, isso depende de uma série de circunstâncias, mas assim, a lei ela só diz, né, não angariar votos poucos minutos ou perto do colégio eleitoral. Bom, 100 metros não é tão perto. Bom, nós vamos dar uma paradinha agora e voltamos logo mais. Então, aguarda um bocadinho aí que tem outras dúvidas para esclarecermos. Só um momentinho. Estamos de volta com o programa de número 50 do Charme e Poder. E 50 porque é o último por entrarmos no período eleitoral. O programa vai ao ar às sextas-feiras, às 10h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde e às 10h30 da noite. E conosco a professora Sandra Molina, tá, da Faculdade de Direito em Anguera, aqui em Osasco, que vai falar agora um pouquinho sobre a questão do uso da internet, professora. Que hoje Porque é tão, assim, tudo põe na internet, tudo né? põe na internet, olha, Facebook, WhatsApp. Quais são os riscos para uma candidata, para um candidato, dessa utilização da internet? Okay. A internet ela é um instrumento de divulgação e de comunicação que, acredito eu, que tem revolucionado todas as relações sociais e por que não também as relações político-partidárias. O que a gente verifica, por exemplo, que tem vários, né, principalmente parlamentares, que têm página, que eles postam decisões do partido, eles postam opiniões, e eu acredito que isso é muito rico para o exercício da democracia. Porque você pega, por exemplo, um estudante de 22 anos, ele não vai ler jornal, a maior parte não lê. Ele dificilmente acompanha um noticiário mais específico, mas a internet ele acompanha.
Então, inclusive, o que a gente verifica é que essas pessoas mais jovens, elas acompanham as páginas das pessoas que elas elegeram, e eu acho isso muito, muito salutar para a democracia. Principalmente considerando que a gente tem uma tradição que a gente não presta muita atenção no legislativo. Né? E eu acredito que esse seja um instrumento de você acompanhar. E o que é permitido e proibido na internet? Ok. É a regra assim, básica, né, da lei de eleições. Você não pode vincular a campanha a uma propaganda de governo ou atrelar a sua campanha a uma sociedade de economia mista, por exemplo, colocar um símbolo de uma sociedade de economia mista. Você tem que ter muito cuidado, né, ao tratar, por exemplo, você tem um adversário político. Você pode discordar, obviamente, do que ele diz, do que ele pensa. Discorda, senão seria adversário. Exatamente, né? exatamente. Senão não seria também uma democracia? Exatamente. E isso, mais uma vez, digo, é muito importante e para a construção de um projeto de nação, enfim, é muito importante. Doutora, assim, nós três, né, estamos ainda no mandato e trabalhamos, estamos na rua, sempre visitando. Porque por mais que né? tenha concorrência para a vereadora, que nós três vamos concorrer novamente, a gente tem o trabalho de vereadora. Tem o trabalho de vereadora. Isso. E nós, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vou visitar a dona Maria na casa dela e tomar um café. Eu posso postar que eu estou visitando, fazendo uma... A dona Maria tomando um café. Então, essa questão da internet é muito recente, o TSE ainda está construindo, mas já existem entendimentos de que isso, por exemplo, não é aconselhável fazer. Tem um problema, vereadora Andréa, não é aconselhável fazer. Porque assim, eu vou dar um exemplo meu que tem um buraco na rua, tampou, eu já posto lá, olha... Você entendeu? Essas visitas, elas ocorrem assim, porque a população informa que o bairro está com algum problema. Há um cuidado que todos os pré-candidatos têm que ter, que é não pedir voto antes do dia 16 de agosto. Isso não. Tá? Agora, todos os pré-candidatos, detentores ou não de mandatos atualmente, tá? Eles têm todo o direito de fazer a sua pré-candidatura. Por exemplo, nós não somos candidatas. Nós podemos ser pré-candidatas. Nós só seremos candidatas depois da nossa convenção partidária. Isso. Cujo limite é 15 de agosto, né? Não, a convenção é dia 31 de julho. E o registro de candidatura. Então, nós só seremos, eventualmente, candidatas depois... A partir desse dia. Aliás, a partir do registro da candidatura. E aí também há condições para registro de candidatura, não é? Sim. Professora, quais são essas condições? Você se lembra aí de alguma? Para nos alertar? Inclusive quem está nos assistindo que é candidato ou candidata também. Então só retomando ainda a questão da internet, então, um cuidado que se deve ter, é óbvio, né, que a população clama por alterações, e quando elas são feitas, isso deve ser mostrado, mas tem que ser feito com certo cuidado. Uma outra coisa, um aspecto bastante interessante, é o cuidado com o adversário. Não é? O cuidado no sentido de não caluniar, de não fazer difamações, de não injuriar, de não ofender. Que, na verdade, nada mais é do que aconteceu com a Dilma. Isso. Então, tem que ter esse cuidado, certamente. E, agora, com relação aos requisitos, ao que deve ser feito, o que se sugere, na verdade, é fazer uma campanha, não necessariamente, como bem você disse, vereadora, pedindo votos antes do tempo. Eu estou mostrando o meu trabalho. A gente conhece casos, né, de pessoas que fazem tudo que elas fazem, elas postam e ainda colocam, eu fiz por você, olha eu trabalhando por você. Então, óbvio, tem que ter certos cuidados. Mas isso estaria errado? Então, como eu disse, essa questão das redes sociais ela é muito recente. Então, o TSE, né, que é o tribunal que realmente julga e dá as diretrizes para as campanhas, ainda está estudando, verificando casos e casos.
mas aconselha-se que você tenha um tom um pouco mais brando para fazer esse tipo de postagem. Que nem hoje, principalmente, eu postei assim, olha, a pedido do munícipe tal, foi realizada a limpeza, tal, tal. Então, isso daí, quando começar mesmo a... É bom evitar. É bom evitar. Tá. É bom evitar. Bom saber. É. Né? Porque Então As vai palavras ser, a serem utilizadas. vai ser né? limitador do próprio mandato. É, e é engraçado, exatamente isso que eu ia falar, porque além de trabalhar para o povo, é importante mostrar que fez, eu concordo com isso, mas em se tratando de um período eleitoral, isso pode direcionar votos e realmente... E a internet é algo que a gente não tem domínio, né? Não tem controle. não tem Aí, Uma nós vez, sabemos uma vez muito postado... bem que não tem tem dono, lim- Não nós tem sabemos. dono, a internet tem dono, não tem Principalmente dono. quando é para você julgar injúrias, calúnias, difamação e apagar logo depois. É verdade. Eu queria refletir aí uma questão que também, fruto da pequena reforma, que não foi uma reforma, foi um remendo eleitoral, eleitoral, agora foi estabelecido um limite para gastos de campanha. Foi. Né? Então, não sei se os nossos telespectadores e telespectadoras sabem, mas você tem um limite para gastar. Até a última eleição, o candidato dizia quanto ele esperava gastar. Então, ele esperava gastar R$100, 100 mil reais, o outro esperava gastar 120 mil, o outro esperava gastar 300 mil. Ele estabelecia, ele não podia ultrapassar isto. Agora, não. O limite é 70% do maior gasto da eleição anterior. Tá? Então, o limite de 70% do maior gasto para vereador da eleição 2012 é quem vai dar a referência para este ano. Então, todos vocês já sabem que todos que forem candidatos ou candidatas à vereadora podem gastar, se eu não estou equivocada, 290 mil reais. Eu ia falar 250 mil. Eu não sei, está incorreto. 290. E o prefeito a mesma coisa. Isso. Então, qual foi o maior gasto de 2012? 70% desses é que vai poder gastar, que deve dar 1 milhão e alguma coisa. Né? É isso mesmo. E isso é importante, porque isso vai nos ajudar a ter o controle sobre o financiamento privado de campanha. Isso, que é houve outra- as mudanças isso mesmo. no financiamento. Isso, Que antigamente, em 2012, a pessoa jurídica ela poderia Até 2014, até né? 2014, isso. Agora somente a pessoa pessoa física, né? Então vai ter, Então, você tem Para o pode... fundo partidário também. Tem o fundo partidário e tem para a a campanha campanha. de cada um dos candidatos ou candidatas. Essas coisas são importantes que vocês saibam, né? Porque agredir, duvidar, desconfiar é muito mais fácil do que ir atrás das informações. É verdade. Tá? Então, se houver alguma campanha extraordinariamente grandiosa, né? Assim, abusiva, pode fazer um questionamento aí para dizer, mas ué, como? Se é para gastar no máximo tanto? Até mesmo porque para você fazer o material tem que constar o CNPJ, do CNPJ, eleitor isso, como CNPJ Da gráfica. da gráfica e do doador. E do doador. Que isso implica em crime de responsabilidade fiscal ou responsabilidade eleitoral, professora? Então, Porque não apontar crime essas eleitoral, informações não é? são crimes eleitorais. eleitorais, mas se você é uma pessoa que já está no mandato e tem questões envolvendo contas públicas, também é crime de responsabilidade. Aí são os dois crimes que podem ser pagos por meio de multa ou levando até a prisão. Sim. É o que a gente chama de penas de reclusão. Pena de reclusão. Ou perdendo a legenda. A legenda. legenda. Certo? Perdendo a legenda. Quer dizer, um candidato, uma candidata que começa a fazer uma campanha fora dos pressupostos legais ou fora dos critérios do seu próprio partido, pode ter a legenda ou cassada pela Justiça Eleitoral ou pelo partido. Ou pelo partido, é verdade. E aí, A ou B que achar que tem fulano gastando demais na campanha, temos o Ministério Público aí que recebe, é o detentor das ações civis públicas, né? Por sinal, está bem atuante, né? Ultimamente está bem atuante aqui na nossa cidade. Exatamente. E você mencionou, nós já estamos caminhando para o nosso finalzinho, você mencionou as questões da representatividade e do próprio pequeno
baixo acompanhamento das ações do Legislativo. Tá? Como professora de Direito, o que você sugere para os eleitores para que o seu voto seja Um voto um consciente, instrumento, vamos um dizer voto assim. consciente, primeiro, mas não o voto no dia 2 de outubro, ou no caso do segundo turno, no final do mês, né? Mas também para que ele continue sendo dono do voto que ele deu. Eu não sei se eu me expliquei, né? Porque o voto... Porque o voto não é só dia 2, né? não é, eu dou o meu voto, mas ele não deixa de ser meu porque eu dei. Ele Não, tem ele que continuar tem que meu. cuidar, né? Então, como é que o manutenção do eleitor voto. cuida do voto? Ok. Nos últimos 2 minutinhos aí do nosso Ai, que último pena. programa. Vamos lá. Então, a Constituição Federal, ela diz que o poder emana do povo, é feito pelo povo, para o povo, e nós temos um sistema representativo, né? Pois bem, não basta só que a gente vote, a gente tem que acompanhar quem a gente votou. Antes de qualquer coisa, verificar se o candidato que a gente pretende votar é um candidato que a gente chama ficha limpa, verificar as ações que esse candidato, depois de eleito, ele fez, ele está fazendo. Outro instrumento democrático belíssimo que a gente tem pouco uso aqui no Brasil, que são as audiências públicas. Verdade. O acompanhamento da lei orçamentária. A gente pensa que democracia é só votar. É votar. Mas a gente tem tantos outros instrumentos para acompanhar o exercício, a implantação de uma sociedade democrática. Né? Eu brinco, né, que nós somos nenezinhos ainda. Nossa Constituição cidadã, ela é de 88. A gente ainda tem muito que construir em termos de democracia. Então, Aliás, estamos correndo risco de perdê-la agora, né? não me fale isso. Não me fale isso. Mas, com certeza, votar é importante. Acompanhar pelas redes sociais o que o seu candidato está fazendo, aquela pessoa que você votou. E pensar também nessas outras formas de acompanhamento de democracia mesmo. É verdade. Ai, Nós tem que agradecemos acompanhar, aqui a né? professora, mas estamos chegando no limite do nosso último programa pré-eleição. Ai, olha, muito triste, gente, mas se Deus quiser, outubro, novembro, a gente está de volta. Em novembro a gente está de volta. Um beijo a todos. Obrigada, nos assista às 10h30, 4h30 e 11h30 da noite. Um beijo. E não esqueça do nosso WhatsApp, 958-935-075. Ciao, I have to go now.